Bom pessoal, boa noite. Estamos aqui para a nossa segunda videoaula, né? Na videoaula anterior a gente tratou do crime de ato obsceno e da publicação de material de cunho obsceno. Nesse nosso novo vídeo a gente vai entrar no novo título do Código Penal, né? Nós agora vamos tratar dos crimes contra a família. Agora nós deixamos de lado aquelas questões relacionadas com atos de cunho sexual, aquele título da dignidade sexual ficou para trás. Agora nós entramos num título novo que vai tratar dos crimes contra a família. A título de interesse de introdução da própria matéria, a tutela penal da questão da família, ela encontra o seu preceito no artigo 226 da Constituição Federal. Se vocês lembrarem, a Constituição ela estabelece lá, nos artigos 226, a questão da família, a identidade familiar. Então, como bem jurídico tutelável, a família acabou integrando os bens jurídicos previstos no Código Penal numa parte específica. Então, dos crimes contra a família, a gente vai tratar das questões dos crimes contra o casamento, contra a entidade relacionada à filiação, questões assim que encontram-se relacionadas à questão familiar, Principalmente, nós vamos ter uma interligação do direito penal com o direito civil, relações de impedimento, de casamento, esse tipo de situação. Então, pontualmente hoje nós vamos falar de 3 crimes contra a família, contra o casamento especificamente, e um crime contra a questão de filiação, que nós conhecemos aqui no Brasil como adoção à brasileira, quando você registra um filho de outrem como se fosse um filho próprio. Tá ok? Então, na sequência, nós vamos começar aqui assim que o PowerPoint rodar. Nós vamos falar aqui então dos crimes contra o casamento, e o primeiro deles é o crime de bigamia. Então, o artigo 235 do Código Penal tem o seguinte texto: contrair alguém sendo casado novo casamento, pena reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo 1º, aquele que não sendo casado contrai casamento com pessoa casada, conhecendo essa circunstância, é punido com reclusão ou detenção de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º, anulado por qualquer motivo o primeiro casamento, ou o outro por motivo que não a bigamia, considera-se inexistente o crime. Então, no artigo aqui 235, nós temos no caput o crime de bigamia, que é contrair alguém sendo casado novo casamento. Nós temos uma pena de reclusão de 2 a 6 anos. E aí no parágrafo 1º, peço que vocês observem aqui, que no parágrafo 1º nós temos uma situação na qual o coautor do crime, aquele que contrai casamento com uma pessoa casada, ele tem uma pena diferente daquela prevista no caput, para aquele que sendo casado contrai novo casamento. Então aqui são 2 situações que eu quero que vocês entendam num primeiro momento. Então eu posso ter o crime de bigamia, sendo os 2 sujeitos casados e os 2 contraindo o casamento. Novo casamento a partir de um primeiro casamento anterior válido, seja no Brasil ou no exterior. Então os 2 são casados e os 2 contraem novo casamento. Os 2 respondem, neste caso, por bigamia, tanto uma pessoa quanto a outra. O parágrafo 1º, ele se aplica para aquela situação na qual um sujeito é casado, então esse novo sujeito vai contrair casamento, já sendo casado, e uma segunda pessoa que, não sendo casado, vai se casar com a pessoa já casada. E ele sabe dessa circunstância de que a outra pessoa é casada. Então eu tenho de um lado uma pessoa que é casada, e eu tenho de outro lado uma pessoa que não é casada. Os 2 contraem novo casamento. Aquele que era casado responde pelo caput do artigo 235, cuja pena de reclusão de 2 a 6 anos. Aquela outra pessoa que não era casada, mas tinha ciência de que o outro era casado, responde na figura privilegiada do parágrafo 1º. Então o que eu falei agora são 2 situações diferentes. Primeira situação, os 2 são casados. Os 2 casados contraem novo casamento. Nesse caso, os 2 respondem pelo caput do artigo 235.
Segunda situação, um é casado, o outro não é casado, os dois contraem casamento. O primeiro, que era casado, responde pelo caput, artigo 235, reclusão de 2 a 6 anos. O segundo, que não é casado, mas que sabe que o outro é casado e ainda assim contrai casamento, por não ser casado também responde pela modalidade do parágrafo 1º, que é esse que está aqui, que é uma modalidade mais branda, cuja pena é reclusão ou detenção, e aí fica a critério do juiz escolher qual deles ele vai aplicar, de 1 a 3 anos. Então eu tenho uma diferença aqui de pena, ali em cima eu tenho uma pena de 2 a 6 anos, é de médio potencial ofensivo, enquanto aqui no parágrafo 1º é de 1 a 3 anos. Então, em razão de ter uma pena mínima de 1 ano, ele permite a incidência da suspensão condicional do processo do artigo 89 da Lei dos Juizados. Tá? Se eventualmente o segundo, a segunda pessoa, não sabe que a outra é casada, então eu tenho o sujeito A que é casado, eu tenho o sujeito B que não é casado e não sabe que o sujeito A é casado. E esses dois, A e B, contraem novo casamento. A, que já era casado, contrai novo casamento, responde por bigamia. O sujeito B, que não era casado, mas que também não conhecia a condição de casado da primeira pessoa, não responde por crime nenhum, seu comportamento, portanto, é atípico. Então, eu quero que vocês observem aqui que eu tenho 3 situações bem distintas. Na primeira situação, eu tenho 2 pessoas casadas que contraem novo casamento. Então, nesse caso, os 2 são bígamos, os 2 respondem na figura do caput do artigo 235. Segunda situação, eu tenho um sujeito casado, um sujeito não casado, e o sujeito que não é casado sabe que o primeiro é casado e ainda assim contrai novo casamento. Nessa situação, especificamente, um responde pelo caput e outro responde pelo parágrafo 1º. Na terceira situação, nós temos uma pessoa casada, uma pessoa não casada, eles contraem casamento, mas esse segundo sujeito, ele não conhece a condição de casado do primeiro. Nesse caso, o primeiro, que era casado, contraiu um novo casamento, ele responde por bigamia, enquanto que o segundo sujeito, que não era casado, e que não conhecia a condição de casado do primeiro, não responde por crime nenhum, porque o seu comportamento é atípico. Não se enquadra no caput, porque ele não é casado, então ele não é contrair alguém sendo casado, não é o caso dele. E no parágrafo 1º, ele não se enquadra aqui no conhecendo essa circunstância, que é uma elementar que faz incidir o parágrafo 1º, que é uma figura privilegiada do caput do artigo 235. O que eu quero que vocês observem aqui é que, na verdade, o parágrafo 1º é uma exceção à teoria monista que o Código Penal adotou lá no artigo 29, no qual ele responsabiliza autores e coautores da mesma maneira. Então, aqui há uma diferença entre esses 2 sujeitos. Eles são tratados de forma diferente. Só vão incidir os 2 no artigo 235 se os 2 forem casados e, sendo casados, contraírem um novo casamento. O que se observa aqui, em particular, é que no parágrafo 2º eu tenho uma situação de atipicidade da conduta. Então, se o primeiro casamento, aquele inicial, for declarado nulo, que obviamente invalida aquele primeiro casamento, deixa de existir crime, porque se eu sou casado uma vez, não há bigamia. Ou se o segundo casamento é anulado por uma questão que não seja bigamia, obviamente, também considera-se inexistente o crime. Então aqui eu tenho uma situação em que se permite a atipicidade do crime no caso da anulação do primeiro casamento ou do segundo. Para que haja crime de bigamia, então, pressupõe-se a existência de 2 casamentos válidos, um anterior e o que venha a ser contraído depois. Ok? Essa é a estrutura normativa do crime de bigamia do 235. Então nós temos aqui o bem jurídico. Então aqui nós entramos numa situação diferente daquela que nós estávamos acostumados até então, falando de liberdade sexual, de questões de cunho sexual, e entramos para uma tutela da família. Então aqui o bem jurídico tutelado, até por conta daquela explicação inicial referente à questão da Constituição, é a família, em especial a regularidade do casamento. Então esses são os bens jurídicos que vão ser observados neste crime.
O objeto material é o casamento. Então aqui protege-se o casamento, mas eu faço uma observação que quando é dito casamento, entenda-se contrato de casamento. Então aqui o casamento não pode ser interpretado de forma extensiva, porque isso geraria interpretação extensiva ou analogia em malamparte. Então casamento aqui pressupõe contrato de casamento, aquele previsto no Código Civil. Tá? Então união estável, coabitação, qualquer dessas situações não se enquadram na condição de casamento. Então aqui é casamento, casamento é ele, aquele contrato realizado entre os sujeitos que vai ser objeto de proteção, de direcionamento do crime de bigamia. Tá? Aqui nós temos como sujeitos do crime, né, sujeito ativo do crime é o homem ou a mulher casados. Aqui é um crime que nós chamamos de crime próprio, porque só pode ser praticado por pessoas que são casadas, né, o homem ou a mulher casados, tá? E o sujeito passivo, o Estado. O que nós devemos observar hoje em dia é que com a autorização para o casamento homoafetivo, então quando se fala, né, que as pessoas casaram entre si, pouco importa se esse casamento é heteroafetivo ou homoafetivo. Tá? Então hoje há essa possibilidade de mesmo a pessoa é casada com um homem e venha contrair um casamento com uma mulher. Tá? Então se ele tem um casamento regular, contrato de casamento, nos termos do Código Civil, não importa se ele é hétero ou homoafetivo. Tá? Então é o homem ou a mulher casados que contraem no casamento, esses são os sujeitos ativos do crime. O sujeito passivo, nesse caso é o Estado, porque é dele a responsabilidade de tutela e proteção do casamento e da família, né? Porque toda a regulação, toda a questão do casamento é uma questão de Estado, principalmente por conta das relações patrimoniais que decorrem do casamento. Nós sabemos, vocês que estudaram direito civil sabem, que o contrato de casamento estabelece regras de sucessão, regras de solução da sociedade, que vai levar, evidentemente, a uma partilha dos bens que forem angariados durante o casamento. Tá? A conduta criminosa aqui ela é composta do verbo contrair, que significa ajustar, convolar ou formalizar novo casamento. Então aqui comete o crime aquele sujeito que contrai, ou seja, ajusta, convola, né? Muitos autores usam a expressão convolar no sentido de realizar o casamento. É uma questão de formalização, o casamento tem que ser feito. Pelas regras do Código Civil, o casamento ele é homologado pelo juiz de paz, então ele passa a existir formalmente. Né? Nós temos todo aquele trâmite da inscrição, o pedido de casamento, os proclamas, que é o anúncio que é feito do casamento, é feito lá no cartório, e aí em seguida eu tenho a cerimônia na qual as partes vão determinar o seu aceite e o juiz de paz então homologa, determina então que as pessoas estão casadas. Então o crime, nós vamos verificar que os demais crimes também envolvem o mesmo verbo, é contrair novo casamento. Tá? Então eu sou casado, vou realizar um novo casamento. Então é extremamente necessário que o casamento anterior seja válido. Isso a gente já conversou, mas eu vou frisar bem isso. O casamento que antecede o segundo casamento tem que ser válido. A invalidade do casamento anterior descaracteriza o crime de bigamia. E aí eu coloquei aqui duas situações, né, para a gente pensar. A primeira delas é a questão do erro de tipo. Tá? O artigo 20 do Código Penal, a gente já tratou disso em algumas outras oportunidades, ela estabelece que o erro de tipo, quando não for evitável, exclui o dolo, tá? E a culpa, e quando ele for evitável, ele exclui só o dolo, podendo haver a punição do sujeito pela modalidade culposa. O erro de tipo consiste na falsa percepção da realidade no que diz respeito a um dos elementos que integram o tipo penal. Nesse passo, o que isso significaria com relação à bigamia? Imagine um sujeito que contrata um advogado, entrega-lhe os documentos necessários e suficientes para realizar o seu divórcio, tá? Paga-lhe os honorários e é informado pelo advogado que o divórcio foi realizado, era um divórcio consensual, esse divórcio foi realizado e que ele já está providenciando o registro no cartório de averbação desse divórcio. O sujeito, então, acreditando estar divorciado, embora não tenha recebido a certidão com a devida averbação, resolve, então, contrair novas núpcias, faz os proclamas e acaba casando de novo. Quando, para sua surpresa, é informado que o seu primeiro casamento ainda não foi dissolvido e que o advogado sequer movimentou qualquer
documento no sentido de realizar o divórcio. Obviamente, esse sujeito tem uma falsa percepção da realidade, visto que acredita ser o seu primeiro casamento, não mais existente, porque ele, em razão de ter contratado advogado, entregue documento, pago honorários, acredita que ele já está divorciado. Observa-se aqui que é preciso o divórcio. A separação judicial ela não é suficiente para romper os laços do casamento. Então aqui exige-se o divórcio. Então o cara que acredita estar separado, ou então, um outro exemplo, o sujeito que que acredita que, por exemplo, por ter saído de casa há mais de 10 anos, o seu casamento foi invalidado. E aí casa de novo, acreditando que o seu primeiro casamento não existe mais. Então, no caso de erro de tipo, exclui-se o dolo do sujeito, porque ele não tem a intenção de, sendo casado, casar de novo, e o crime passa, então, a ser inexistente. No caso da entrada da ação penal com relação ao crime de bigamia, a arguição de que o primeiro casamento ou de que o segundo casamento não são válidos, elas vão gerar um incidente processual dentro da ação penal, e esse incidente processual ele vai determinar a suspensão do processo criminal, até que se resolva essa questão lá no juízo civil, lá na vara de família, para verificar se o casamento, primeiro ou segundo, dependendo da arguição, é ou não válido. Então vamos imaginar a seguinte situação, determinada pessoa é processada, então ela recebe uma citação criminal de que ele é bígamo. Ele vai lá, contrata o seu advogado, na defesa inicial, ele alega que o primeiro casamento tem algum vício, o que o torna inexistente ou nulo. O juiz, reconhecendo que essa arguição é séria e fundada, ele vai determinar, então, a suspensão do processo criminal, vai suspender também o prazo prescricional, e aí ele vai encaminhar as partes para que procurem o juízo competente, que no caso seria a vara de família, para que então eles discutam se esse casamento é verdadeiro, se ele é válido ou inválido, se é nulo ou não é nulo. Quando lá no cível se resolver esse problema, de determinar que aquele casamento é válido ou não, quem decide é a vara de família, o juiz criminal, de posse daquela decisão, então vai analisar esse caso. Se a vara da família determinar que o primeiro casamento é válido, o processo segue o seu curso e o sujeito será condenado ou absolvido, dependendo das provas que vierem do processo. Por outro lado, se a vara de família decidir que o primeiro ou o segundo casamento não é válido, o juiz do civil, o juiz do penal, ele não pode discutir essa questão, porque quem decide essa de forma exclusiva, a competência é a vara de família. Então, anulando lá o casamento, o juiz aqui, por conta do parágrafo 2º do artigo 235, declarará em sentença a inexistência do fato e absolverá o réu. Então, esse incidente processual ele chama-se questão prejudicial heterogênea. Nós vamos encontrar esse incidente nos artigos 92, 93 e 94 do Código de Processo Penal. Então, se vocês tiverem uma curiosidade, lá no artigo 92, 93 e 94, especificamente o artigo 92, que fala das questões prejudiciais heterogêneas, de devolução absoluta, que é o caso do casamento, porque ela só pode ser resolvida na vara de família, não no juízo criminal, ela vai atuar diretamente aqui no crime de bigamia. Então, por curiosidade, procurem lá o artigo 92, 93 e 95 do Código de Processo Penal, ok? O crime é exclusivamente doloso, então não há forma culposa de bigamia, não exige a lei nenhum especial fim de agir, nenhuma vontade além daquela de contrair novo casamento já sendo casado. O crime em questão consuma-se quando houver efetiva celebração do casamento. Aqui entra um ponto de divergência na doutrina com relação ao momento para a ocorrência da tentativa. Ele é um crime plurissubsistente, são vários atos. Se nós formos pensar, ele começa lá atrás com o pedido de casamento, os proclamas, a cerimônia, o aceite e a declaração do casamento por parte do juiz de paz. Então, para alguns autores, o crime estará consumado no momento em que os nubentes, que é a expressão que se utiliza com relação a quem está casando, eles afirmam o seu compromisso. Então, quando eles dizem sim, o crime estaria já consumado. Então, qualquer tentativa deveria ser anterior ao momento em que os nubentes aceitam o casamento.
Outros autores entendem, por outro lado, que só haverá consumação do crime quando houver a declaração por parte do juiz de paz de que de fato eles estão casados. Então, quando o sujeito responde sim, né, antes que o juiz de paz declare as pessoas casadas, se houver uma interrupção, nesse caso eu teria tentativa e não bigamia consumada. Né? Mas, de qualquer forma, é um crime que admite a tentativa. A ação penal é pública incondicionada, né, e aí nós já falamos a figura privilegiada, que é uma pena menor, por agente que, não sendo casado, friso de novo, né, ele não é casado, mas ele é ciente do casamento anterior e ainda assim ele contrai casamento com a pessoa casada. Então ele tem uma pena menor, é uma figura privilegiada. A classificação desse crime é um crime simples, próprio, né, que a gente falou lá, só as pessoas casadas podem realizar o crime, material, então ele exige um resultado naturalístico, que é a celebração das núpcias, é doloso, de dano, né, de forma vinculada, porque se só, lembrando que a gente sempre vem falando aqui de crimes de forma livre, os crimes de forma vinculada são aqueles que a lei penal determina, estabelece a forma pela qual o crime vai ser realizado. Nesse caso, o crime é de forma vinculada porque só se consuma através da celebração de casamento. É um crime comissível, de ação, plurissubjetivo, plurissubsistente, instantâneo e de efeitos permanentes. Ele é plurissubjetivo porque ele é um crime de concurso necessário, só podem casar duas pessoas. Então, na verdade, não tem como um sujeito casar consigo mesmo. Lembrando que no direito brasileiro é possível casar por procuração. Nesse caso, responde pelo crime não quem tem a procuração, mas sim quem contraiu o casamento. Então, caso você receba uma procuração para casar em nome de alguém, quem pratica o crime não é quem está ali com a procuração, mas sim quem deu a procuração, que é quem de fato está casando, ok? Segundo crime, induzimento é essencial e ocultação de impedimento. Então, nós estamos falando do artigo 236, que diz o seguinte: contrair casamento induzindo em erro essencial o outro contraente, ou ocultando-lhe impedimento que não seja o casamento anterior. Até porque a existência de um casamento anterior também é um impedimento, previsto no Código Civil, mas neste caso o casamento anterior leva ao crime de bigamia do 235. Então os impedimentos que falam o artigo 236, que a gente vai listar aqui do Código Civil, não pode ser casamento, até por uma própria expressão normativa. A pena de detenção de 6 meses a 2 anos, bem diferente do crime de bigamia, que tem pena até 6 anos, que é um crime de menor potencial ofensivo, de competência dos juizados criminais. Parágrafo único, a ação penal depende de queixa do contraente, enganado, e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. Aqui eu faço uma observação para vocês, porque nós estamos tratando da única espécie em todo o direito penal brasileiro de uma ação penal privada personalíssima. Então, os senhores vão lembrar lá do direito penal 2, quando vocês estudaram a teoria da pena, no finalzinho a gente estuda a ação penal, embora isso seja a matéria que a gente vai estudar lá adiante em processo penal 1. Então eu tenho dois tipos de ação penal, ação pública e ação penal privada. As ações são públicas incondicionadas ou condicionadas. Estas condicionadas à representação do ofendido ou à requisição do ministro da Justiça. Já as ações penais privadas, elas são exclusivas, personalíssimas ou subsidiárias da pública. A principal diferença de uma para outra é que nas ações penais públicas o titular, quem entra com a ação, é o Ministério Público, enquanto que nas ações penais privadas quem vai entrar com a ação é a vítima, por meio do advogado, obviamente, mas é a vítima o titular da ação. No caso da ação penal privada personalíssima, o Código Penal ele estabelece que somente o cônjuge enganado e ninguém mais pode ingressar com a ação penal. Então, se o sujeito morrer, por exemplo, o direito da ação penal não sucede, ele não passa para as pessoas do CAD, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, conforme previsto, por exemplo, para a ação penal privada exclusiva e subsidiária da pública. Então aqui não há transferência, não há possibilidade do direito de ação penal passar para quem não seja o cônjuge enganado. Então, na verdade, aqui a ação é dele e apenas dele, de mais ninguém, não tem como passar para frente
Então é só ele que pode exercer. Só que aí o Código Penal ainda coloca um obstáculo, né? E aí nós vamos trabalhar como questões objetivas de procedibilidade da ação penal, só pode entrar a partir daí. Outros autores entendem que é uma condição objetiva de punibilidade, ou seja, é um pressuposto para a aplicação da pena. Então, seja uma condição objetiva de procedibilidade, seja uma condição de punibilidade, é indispensável para a propositura da ação penal, neste caso, de induzimento a erro essencial ao casamento, que já tenha transitado em julgado a ação lá no juízo civil, que, por motivo de erro ou impedimento, anulou o casamento. Então, numa situação prática, numa situação real, o que aconteceria? O sujeito ele ingressaria com ação penal, com um inquérito policial informando a ocorrência do crime, mas ele só poderia entrar com ação, o ofendido, aquele que foi enganado, após lá no juízo civil, na vara da família, o juiz da vara de família decretar, por conta ou do erro ou do impedimento, que o casamento é nulo. Então, primeiro se declara a nulidade do casamento, o juiz da vara de família declara, olha, de acordo com o artigo tal, esse casamento é nulo. É a partir deste ponto, e apenas deste ponto, que será possível, então, ingressar com a ação penal privada, buscando, nesse caso, a responsabilidade penal do sujeito que induziu ou ocultou esse impedimento. Aliás, a prescrição, neste caso, é uma exceção à regra contida no Código Penal, só começa a correr a partir do trânsito em julgado da sentença do cível. Então, se lá demorar 5, 6, 7, 8 anos, não vai prescrever o crime, porque o prazo prescricional tem como termo inicial de contagem o trânsito em julgado da sentença do cível. Ok? Seguindo, bem jurídico é a família, a regularidade do casamento, o objeto material que, de novo, é o casamento, e diferentemente da bigamia, ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Então, enquanto a bigamia é um crime próprio, aqui nós temos um crime comum, qualquer pessoa pode induzir ou ocultar erro essencial com relação à pessoa, e o sujeito passivo é o Estado. Aqui, na maioria desses crimes, quem é o sujeito passivo é o Estado. Ok? A conduta também é contrair, nós temos aqui o mesmo verbo, contrair, ajustar, convolar, formalizar, o que? Casamento, induzindo a outra pessoa a erro essencial. Então eu, agente, vou contrair casamento com uma terceira pessoa, e eu vou induzir esta pessoa em erro, ou seja, eu vou levá-la a erro. Por quê? Porque eu vou enganá-la. Há a figura aqui da fraude, eu vou de alguma forma enganá-la para que ela não saiba. Então eu vou induzi-la em erro. Então, os erros essenciais estão contidos no artigo 1557 do Código Civil. Então, considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge, o que diz respeito à sua identidade, sua honra e boa fama, sendo esse erro tal que o seu conhecimento anterior torne insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado. Então, algumas questões de identidade, honra ou boa fama, que esse erro, que era desconhecido, porque você foi induzido a não conhecer esse erro, torne a vida absolutamente inviável. Então, são situações que não vão permitir que a pessoa conviva com ela. Uma pessoa, por exemplo, ela tem jogadora contumaz, é uma pessoa que é ex-presidiário ou alguma coisa assim. A ignorância de crime anterior ao casamento, que por sua natureza torne insuportável a vida conjugal. Imagina que você contrai casamento com alguém e depois descobre que ela foi condenada por estupro de vulnerável, por exemplo. Então, esse desconhecimento da condenação por esse tipo de crime tornar insuportável a vida conjugal é uma causa de erro essencial. A ignorância anterior ao casamento de defeito físico irremediável, que não caracterize deficiência ou moléstia grave e transmissível, por contágio ou herança capaz de pôr em risco a saúde de outro cônjuge ou de sua descendência. Então essas aqui são situações que se consideram um erro essencial sobre a pessoa e que podem levar à anulação do casamento. Então, se a pessoa induzir alguém em erro essencial, é uma hipótese de crime. Também é crime, estabelecido neste artigo, contrair casamento ocultando impedimento. Então aqui nós temos não erro essencial, mas impedimento de casamento. O artigo 1521 do Código Civil, ele estabelece quem é que não pode casar.
Então, não podem casar os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil. Então, pais e filhos, avós e netos não podem casar, ainda que o parentesco seja natural ou civil. Civil é por adoção, né? Não se permite, então, esse casamento. Os afins em linha reta, né, são aqueles parentes por afinidade, aqueles que você adquire com o casamento. O exemplo disso é a sogra ou o sogro, né? Então, os afins em linha reta não podem casar entre si. Então, você não pode casar com a sua sogra, nem com o seu sogro. O adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi do adotante. Então, na verdade, se você adotou alguém, você não vai poder casar com o cônjuge da pessoa que lhe adotou, caso haja uma separação. Os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até o 3º grau, inclusive. Então, o irmão não casa e parentes colaterais até o 3º grau não podem casar, salvo especial autorização judicial, após perícia médica para verificar se não vai haver nenhum tipo de problema genético na prole. O adotado com o filho do adotante também não se permite o casamento. Pessoas casadas, aqui uma observação, que aqui a gente vai tratar do crime de bigamia. Então lá atrás ele fala, erro que não, desde que não seja o casamento anterior. E o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Tá? Então, na verdade, você imagine assim, você é casado e alguém vai e mata a sua esposa, uma outra mulher mata a sua esposa, você não pode casar com essa pessoa que matou, ou tentou matar a sua esposa. Então, não se permite esse tipo de casamento. São situações de impedimento do casamento. Tá? Então, o crime é induzir ou ocultar, erro essencial ou impedimento. Nos dois casos, tanto no induzir quanto no ocultar, eu tenho a figura fraudulenta. O sujeito cria, de alguma forma, mecanismos que impeçam o sujeito de saber ou do erro essencial ou do impedimento. Tá? Então, não é simplesmente não mencionar o impedimento, tá? Porque simplesmente não mencionar a existência do impedimento vai configurar o crime seguinte. Aqui a questão é, de alguma forma, mediante fraude, eu vou ocultar ou eu vou induzir a pessoa em detrimento daqueles impedimentos ou erros essenciais. Então, lembrem-se sempre que, neste caso, há a figura da fraude, algum tipo de método ou forma de enganar outra pessoa. O crime é exclusivamente doloso, também não exige nenhum especial fim de agir, e consuma-se também com o casamento dos nubentes. Então, haverá o crime no momento em que ocorrer o casamento. Lembro vocês, pelo próprio tipo penal, que nós estamos pendentes da decisão do juízo civil. Então, só vai poder começar a ação penal se lá no juízo civil se constatar o impedimento ou o erro essencial. Tá? A ação penal admite-se tentativa, a ação penal privada é personalíssima, eu já falei. Tá? Então, o crime é simples, comum, material doloso, de dano, de forma vinculada, que é o casamento, comissivo, unissubjetivo, plurissubsistente, instantâneo, de efeitos permanentes. Como assim instantâneo de efeitos permanentes? Então, na verdade, aqui o que acontece? Ele é instantâneo, porque ele se dá no momento da celebração do casamento, mas ele tem efeitos permanentes porque eles acontecem não por vontade do agente. Então, enquanto os caras estiverem casados, haverá a questão dos efeitos desse crime. Alguém pode estar pensando, mas por que é unissubjetivo, professor, se na verdade são duas pessoas para casar, como no caso da bigamia? É que aqui um agente só pratica o crime porque é ele quem contrai o casamento com outra pessoa. Então, nesse caso aqui, ele acaba sendo unissubjetivo. Seguindo, o terceiro crime de hoje é conhecimento prévio de impedimento. Então, aqui o 237 tem o seguinte texto. Contrair casamento, de novo a figura de contrair casamento, conhecendo a existência de impedimento que lhe causa nulidade absoluta. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Então aqui só para a gente entender a diferença desse crime por crime que o antecedeu. Lá eu vou ocultar uma situação de impedimento. Tá? Aqui eu simplesmente vou manter-me inerte. Eu sei que existe uma situação de impedimento, eu tenho um grau de parentesco de 2º grau com a pessoa, por exemplo, a questão do adotante, adotado. Tá? Então eu sei que existe esse impedimento, mas eu não vou nem ocultar, lembrando que ocultar é uma situação de fraude, nem vou induzir. Então eu simplesmente me mantenho inerte. Tá? Eu vou simplesmente
quedar-se em silêncio com relação a essa situação de impedimento. Tá? Então, é contrair casamento, conhecendo a existência de impedimento que lhe causa nulidade. Então, eu sei que ele existe, mas eu não fiz nada para esconder esse impedimento, eu simplesmente não revelei a sua existência, é o que caracteriza esse crime que nós estamos vendo. O bem jurídico também é a família, a regularidade do casamento, objeto material é o casamento, sujeito ativo qualquer pessoa e sujeito passivo é o Estado. A conduta é contrair, de novo, os três crimes têm o mesmo verbo, ajustar, convolar, formalizar o casamento. Então é contrair casamento tendo conhecimento desse impedimento, mas não criando nenhum tipo de subterfúgio para impedir que a outra pessoa tivesse conhecimento. Se ela se esforçasse, se ela pesquisasse, se ela corresse atrás, teria a possibilidade dela descobrir esse impedimento. O crime é exclusivamente doloso, também não há especial fim de agir, consuma-se com casamento, admite-se tentativa. Nesse caso, como o principal objeto de tutela é o Estado, a ação é pública incondicionada. Diferente do crime anterior, que a ação é penal privada personalíssima. É um crime simples, comum, material, doloso, de dano, de forma vinculada também, comissivo, unissubjetivo, plurissubsistente, instantâneo de efeitos permanentes, como era o crime anterior. E agora entramos para o último crime desta aula, falando um pouquinho mais que a primeira, que foi mais rápido. Nós vamos entrar agora dos crimes contra o estado de filiação. Então saímos dos crimes de casamento. Se vocês observarem, os artigos que faltam aqui fazem parte do trabalho bimestral que vocês têm para fazer. Então a gente está só nos crimes que não entram naquele trabalho. Então é parto suposto, supressão ou alteração de direito inerente ao estado civil de recém-nascido. Então o artigo 242 traz a seguinte figura delitiva: dar parto alheio como próprio, primeira conduta; registrar como seu filho de outrem, segunda conduta; ocultar recém-nascido ou substituí-lo, terceira conduta; suprimindo ou alterando o direito inerente ao estado civil. Reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo único. Se o crime é praticado por motivo de reconhecida nobreza, pena de detenção de 1 a 2 anos, podendo o juiz deixar de aplicar a pena. Então aqui, na verdade, nós temos, pessoas, 3 crimes. Dar parto alheio como próprio, registrar como seu filho de outrem e ocultar ou substituir recém-nascido, com a intenção de suprimir ou alterar direito inerente ao estado civil. Destes comportamentos do caput, o que nós devemos observar é que o parágrafo único refere-se tão somente à primeira figura, dar parto alheio como próprio, e à segunda figura, que é registrar como seu filho de outro. Então, esse parágrafo único refere-se à primeira e à segunda conduta. A conduta de ocultar e substituir o recém-nascido com a intenção de suprimir ou alterar direito não se enquadra em motivo de reconhecida nobreza. Não tem como caracterizar isso. Por essa razão, ficamos apenas com as figuras 1 e 2. E aqui, então, nós temos uma situação em que, nestes casos, em que o crime é praticado por motivo de nobreza, ou seja, a pessoa que dá parto alheio como próprio, que registra como seu filho de outrem, ele quer, na verdade, preservar os interesses do recém-nascido, da criança, e aí, por conta disso, o juiz aplica-lhe uma pena menor, você pode ver que é de 1 a 2 anos, e ainda ele pode deixar de aplicar a pena. É a figura do perdão judicial. Observem que, nesse caso, nós temos uma exceção à regra do perdão judicial, que normalmente é dirigido para crimes culposos. Aqui, na verdade, o crime é doloso, mas ainda assim é possível a incidência do perdão judicial. Então, a figura aqui do parágrafo único é uma modalidade que permite o perdão judicial, volto a dizer, para a primeira e para a segunda figura delitiva. Seguindo aqui, então, nós temos o bem jurídico, é o estado de filiação, a instituição familiar e a regularidade do registro civil. Então, aqui já muda um pouquinho o perfil do que a gente vinha vendo até agora. Então, o estado de filiação, a instituição da família e a regularidade do registro civil. O objeto material pode ser tanto o registro quanto o recém-nascido. Então, com relação aos sujeitos do crime, a primeira conduta, que é o de dar
parto alheio como o próprio, só pode ser sujeito ativo do crime a mulher. Por essa razão óbvia, esse é um crime próprio. Tá? Só a mulher e apenas ela pode praticar. Já na segunda conduta, segunda e terceira condutas podem ser qualquer pessoa. Tá? Então a questão de ser crime próprio é só com relação à primeira conduta, que é aquela de dar parto alheio como próprio. Né? As outras condutas é qualquer pessoa e o sujeito passivo aqui é o Estado. A conduta é dar. Né? Dar aqui tem o sentido de atribuir a si no caso a mulher. Né? Parto alheio como próprio. É o que nós chamamos então de simulação de gravidez. A mulher cria uma hipótese na qual ela atribui a ela mesma o parto que foi de uma outra pessoa. Então, dar aqui no sentido de atribuir a si um parto alheio como próprio. Tá? Então, é aquela situação na qual a mulher simula um estado de gravidez, com barriga falsa, entre outras coisas, e daí pega uma criança que é filha de uma outra pessoa e diz que ela teve o parto. Né? Recentemente nós tivemos algumas situações dessa aqui no Paraguai, casais que não conseguiam ter filhos e que não conseguiam adotar de forma regular, simularam o nascimento, né? A mulher simulou o parto, no sentido de que ela teria dado à luz ao filho, quando na verdade o filho era de outra. Tá? Então aqui eu tenho uma simulação de gravidez e a figura é exclusivamente dolosa. A segunda conduta é registrar, fazer constar no registro civil. Então é registrar como seu filho de outrem. É a famosa adoção à brasileira. Aquelas pessoas que vão, ainda que dotadas de boa intenção, pegam um filho de outrem. Aqui percebam que eu não simulo parto, eu simplesmente vou lá e faço o registro civil. Então eu vou lá, tanto é que se fizer a simulação de parto mais o registro, responde apenas por um único crime. Ok? Então aqui eu vou lá e registro, não faço simulação de parto, mas vou lá com a documentação necessária e registro o filho de outrem como se fosse meu. Esse é um comportamento muito comum, por isso que é chamado de adoção brasileira, se fazia muito isso no Brasil, para evitar burocracias, filas de adoção, que são intermináveis, e muitas vezes para poder escolher o tipo de criança, porque quando você entra na fila de adoção, você não tem muita escolha, você pega o que tiver ou volta para o final da fila. Então, aqui não falamos nem em situação de comercialização de crianças, nem nada disso. É a situação mesmo de ir lá e fazer o registro. Crime doloso, sem nenhuma condição especial. A terceira conduta é ocultar. Ocultar significa esconder. Ocultar o quê? O recém-nascido. Então eu vou ocultar a criança recém-nascida, aquela até 30 dias mais ou menos de nascimento, com a intenção de quê? Suprimir, fazer desaparecer ou alterar, modificar direito inerente ao Estado civil. Então aqui eram situações nas quais o autor do crime ia fazer o quê? Ia esconder por um determinado período a criança para que com esse ato de esconder, de ocultar, ele suprimisse ou alterasse um direito que essa criança teria em razão do seu nascituro, em razão do seu parentesco com os seus pais. Então aqui o dolo é o ocultar, mas é ocultar com a intenção de suprimir o direito que a pessoa tem, o recém-nascido, ao seu estado civil. Então, aquela questão de parentesco, ele teria direito. Ou substituir, trocar uma criança pela outra. Então, no primeiro eu vou esconder a criança, enquanto que nesse aqui eu vou trocar uma pela outra, eu vou substituir uma criança pela outra. De novo, recém-nascido, de novo, com a intenção de suprimir ou alterar direito inerente ao estado civil. Então, eu vou substituir, trocar uma criança, por exemplo, o meu filho pelo filho de um rico, para que este meu filho possa, em razão de ter sido registrado como filho de outra pessoa, que não sabia, obviamente, ter acesso a uma herança, a algumas vantagens que ele não teria direito normalmente, se fosse registrado como meu filho. E aí eu coloquei aqui uma tabela para facilitar a nossa vida, consuma-se o crime em questão quanto? Na primeira conduta, com a suposição do parto. Então, quando a mulher diz que o parto é dela, quando na verdade foi de outra, o crime está consumado. Na segunda conduta, com o registro. Então, quando a pessoa vai lá no cartório, faz o registro, faz inserir em documentos oficiais que aquele filho lhe pertence, o crime estará consumado. Observa aqui em particular que neste caso do registro, eventual falsidade ideológica
né, do artigo 299 acaba sendo absorvida pelo princípio da consunção. Então, se o sujeito, né, porque ele declara falsamente que o filho é dele. Então, aqui eu tenho uma falsidade ideológica absorvida por este crime. Obviamente que se houver tentativa, não conseguir registrar o crime, né, o filho, efetivamente, ele responderá pela falsidade ideológica como crime anterior. E na terceira conduta, né, com a realização do ato de ocultar ou suprimir, né, ocultar ou substituir a criança com relação, né, a tentativa de suprimir ou alterar o estado civil daquela criança. Em todos os casos é possível a tentativa. A ação é pública incondicionada, né? E aí eu tenho a figura privilegiada que permite o perdão judicial nos casos em que houver a simulação do parto, né? E a questão do registro de filho de outrem como próprio. Tá? O crime é simples, tá? Protege um único bem jurídico, é próprio no núcleo da, parto alheio como próprio e comum nos demais. Material doloso de dano de forma livre, comissivo, plurissubjetivo, plurissubsistente, instantâneo ou permanente. Né? No verbo ocultar, quanto manter oculto, o crime é considerado permanente. Tá? Com isso a gente encerra a nossa segunda videoaula, tá? E aí eu coloquei aqui para vocês um e-mail para aqueles que tiverem alguma dúvida, me mandem as perguntas, né? E aí na próxima videoaula, no começo dela, eu já vou responder a algumas destas perguntas, né? Eu vou analisar a dúvida e já faço uma resposta para a gente manter assim, dentro do possível, um acompanhamento pessoal de vocês, tá? Bons estudos, eu vou encaminhar na sequência algum material de exercício para vocês irem resolvendo também, pelo menos enquanto a gente não voltar aí da quarentena, ok? Uma boa noite para vocês e até a próxima aula.